momento singular que vivemos requer um esforço coletivo para que a escola, essa instituição educadora centenária, se reinvente. Os desafios para o que façamos, respeitando e incluindo todos, requer coragem, apoio mútuo, criatividade e compromisso social. É para isso que criamos esse canal, para conversarmos com você, professor, gestor, coordenador pedagógico. O coronavírus impactou nossas vidas em todas as direções. As escolas estão fechadas. Pois bem, o tema de nossa conversa de hoje é: qual a diferença entre planejar aulas presenciais e aulas remotas? Para conversar conosco sobre esse tema, nós convidamos a nossa colega, professora do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade de Caxias do Sul, a professora Cristina Pescador. E, Cristina, para começar, eu gostaria de entender esse termo que tu está propondo, né? Aulas remotas. Podemos começar por aí, Cristina? Pode ser. Oi, Cláudia. Um olá para todo mundo que está nos assistindo. É um prazer e uma honra estar conversando contigo nesse momento tão difícil que nós estamos passando como humanidade, né? Não só nós professores, nós brasileiros, esse é um problema que está afetando o mundo todo. E a tua pergunta, né? Quando a gente fala de educação à distância, que é uma educação que a gente já vem planejando, já vem trabalhando com isso há algum tempo, as pessoas envolvidas, professores, alunos, os familiares dos alunos e dos professores, sabiam o que iam fazer. As pessoas se matricularam para fazer um curso à distância, o professor assinou um contrato para fazer uma aula, para preparar uma aula à distância, se conhecia a plataforma onde isso ia ser hospedado, os recursos que seriam usados, tudo isso é conhecido quando se fala em educação à distância. O que nós tivemos que fazer para atender a demanda que surgiu com esse nosso confinamento, com esse nosso distanciamento social, é chamado por alguns autores como educação remota, aulas remotas, porque cada um na sua casa, o professor na sua residência ou no seu escritório, alguns professores têm uma sala que trabalham com aula particular ou um cantinho dentro de casa para estudar, cada um no seu canto, o aluno na sua casa, que a gente não sabe necessariamente onde esse aluno está, ele pode estar na cozinha, pode estar no quarto, pode estar na sala, com outras pessoas que a gente não vê. Isso não é um ensino à distância, isso não é uma educação à distância, né? Isso é remoto, cada um na sua casa. Essa é a diferença que eu faço. E nós estamos atendendo uma situação que eu digo, esse termo eu não sei se existe, né? Eu digo que é emergencial. Nós tínhamos uma emergência para atender como professores e se atendeu. Colocar aulas disponíveis para os nossos alunos poderem ter alguma coisa para estudar e para se manterem ativos nesse período em que nós estamos, cada um, remotamente na sua casa, protegido no seu casulo, né? Que interessante esse termo que tu utilizas de emergencial, né? Porque isso nos leva a ter bastante consciência do quanto essa situação pega de surpresa professores, pais e alunos, né? De todas as faixas etárias, né? Então, também, além de lidar com o esforço de se adaptar a essas plataformas, sistemas, do jeito que for, né, mesclando diversos recursos, aqueles recursos que forem possíveis de serem utilizados em cada situação, pega-se todas essas pessoas envolvidas no cenário educacional de surpresa, né, nessa situação emergencial, e precisa fazer uma adaptação gigante, né, de aulas pensadas para serem presenciais para aulas remotas, então, usando essa terminologia muito interessante que tu está trazendo para nós. E aí a gente retorna ao nosso tópico da conversa de hoje, né? Aquele planejar aulas presenciais e planejar aulas remotas é a mesma coisa, Cristina? Não é a mesma coisa. Né? Voltando à ideia da aula à distância, por exemplo, né? O professor que trabalha com educação à distância conta com um suporte técnico institucional muito grande, como gravar o vídeo para uma videoaula, por exemplo, onde gravar essa aula,
O cenário, né? Nós temos os nossos cenários são as nossas casas, né? Então, na aula presencial, o professor, provavelmente nesse espaço onde ele está trabalhando, esse espaço que eu estou conversando contigo é o meu espaço de trabalho em casa, né? Eu tenho o privilégio de ter um pedaço, uma parte da minha casa que eu posso fechar todas as portas, me isolar aqui e preparar as minhas aulas e trabalhar nas aulas remotas. Nem todo mundo tem esse privilégio, né? E aí isso também vai distinguir o que é uma aula remota em determinadas situações e em outras. Como professor presencial, planejando uma aula presencial, eu uso esse espaço. Eu, às vezes de pijama, né, de pantufa, e um chazinho do meu lado, a qualquer hora do dia, preparo uma aula, e amanhã, ou terça-feira, ou quarta-feira, do dia da minha aula, eu visto a minha máscara de professora, né, e vou para uma sala de aula e trabalho aquele material que eu preparei aqui nesse cantinho. O que vai diferenciar dessa aula que a gente está chamando de remota ou emergencial? Aqui é o lugar onde eu planejo, penso como é que ela vai chegar até o meu aluno, se eu estou usando recursos digitais para uma aula, para que isso chegue virtualmente para ele, eu tenho que pensar nisso, e também é nesse espaço que eu vou, de novo, assumir o meu papel, a minha máscara, né, minha carapuça de professora, no mesmo espaço que eu preparei, sem a presença física do meu aluno. E uma coisa que as telas não nos dão, a gente tenta, né, o contato de olhar. A gente observa nas lives, e no que nós estamos fazendo agora, a gente tenta olhar no olho uma da outra. Na verdade, o que a gente está fazendo é olhar para a câmera. Né? Exato. Se a gente olha para a câmera, a gente não está olhando para o centro da tela. E se a gente olha para o centro da tela, a gente não está olhando para a câmera. E se a gente olha para a câmera, a gente não está tendo feedback nenhum. Uhum. Isso nas situações síncronas, essas que a gente pode conversar com o aluno. Mas nas aulas remotas também tem muita situação assíncrona, né? Em Com que certeza. o professor prepara um material e não tem ideia das condições nas quais o aluno está podendo desenvolver uma atividade, não tem a mínima ideia de como é que está chegando ao aluno, se está entendendo, se não está, quem é que está ajudando, se a mãe está ali do lado ajudando, se a mãe está gritando, se o cachorro está passando, quer dizer, não existe nenhuma dessas condições, e não houve nem tempo para se pensar nessas condições antes, né? Não houve tempo, não houve formação. Os vídeos são domésticos quando são feitos para coisas não síncronas, né, assíncronas. O professor faz como ele imagina que pode ser. Na residência dele também pode ter um cachorro latindo. Eu assisti uma live com Chomsky essa semana, promovido pelo pessoal da linguística, e o Chomsky, numa live, passou um gato na tela. Né, na frente, no teclado do computador dele, passou um gato. Então, são as coisas que não se prevêem. Um filho que vem conversar, uma campainha que toca, são várias situações que podem acontecer que não são planejadas. E se é uma aula síncrona, não tem o que fazer. Se é uma aula remota, que o professor está preparando esse material para publicação ou para divulgação, ele tem que começar tudo de novo. E aí ele tem que fazer uma coisa que ele também não foi preparado. Ele não foi preparado para fazer esse vídeo caseiramente e muito menos para fazer a edição desse vídeo caseiramente. E ele tem que fazer, se foi feito vídeo. Eu estava pensando também, assim, que um professor que tem tempo de se preparar para trabalhar na modalidade à distância, ele também provavelmente vai pensar em termos pedagógicos, como é que ele vai organizar esse ensinar e como é que se dá o aprender de uma aula à distância. Não é a mesma coisa pensar o ensinar e aprender numa situação à distância, que também agora remota mais difícil ainda, ou pensar em preparar pedagogicamente, eu digo, né, assim, uma aula presencial, né, esse aspecto pedagógico, assim, o que tu tens a apontar sobre isso para a gente pensar, Cristina? Eu vou falar um pouco de experiência pessoal em troca de ideia com colegas, né? Eu também atuo como professora na educação básica e troco ideias com os meus colegas.
E às vezes eu ouço dos colegas assim, porque eu estou tentando trabalhar tal coisa, por exemplo, na aula síncrona, né? E os alunos não respondem. E aí eu pergunto para eles, mas tu tem ideia por que esse aluno, por exemplo, a voz, é uma queixa muito comum dos professores na aula síncrona com vídeo, que os alunos não abrem o microfone para falar, e não, muito menos as câmeras, né? Pensando no público que eu trabalho, que é adolescente, eles estão de pijama, por isso que eles não abrem, né? Mas eles também podem não abrir, porque eles estão na cozinha, com o pai fazendo home office de um lado da mesa, a mãe fazendo home office do outro lado da mesa, e o irmão ou a irmã fazendo aula também do outro lado. Então, eles não podem abrir a câmera, porque eles vão expor a família toda. Eles não podem falar por esse motivo também, né? E a outra questão é que a gente não é a mesma aula. O que se tem que pensar pedagogicamente, que a aula presencial, eu consigo ler, e o professor faz muito isso, a gente lê muito a expressão de rosto do nosso aluno, né? A expressão que tem um ponto de interrogação, a gente diz, fulano, o que houve? Que dúvida tu não está entendendo? Tu precisa de alguma ajuda? Na aula remotamente, se for síncrona, mesmo que seja síncrona, não se enxerga o rosto do aluno. Se for remota, menos ainda. Eu preciso imaginar como é que o aluno vai receber essa informação que eu estou dando, se a minha informação é clara, e se ele vai... Se é uma videoconferência, eu acho um crime para o professor que grava uma aula de videoconferência, pela extensão, pelo tempo, pelo cansaço, porque se ele preparou uma aula de 45 minutos, 1h30, num vídeo, ele trabalhou 3 vezes esse tempo para preparar esse material, quer seja síncrono, quer seja assíncrono. O aluno que vai ficar na frente da tela fazendo essa aula, o que tem esse acesso, porque a gente também tem que pensar na questão, né, desse acesso que não é equitativo, tem muita gente que não tem, né? Como é que ele vai reagir a esse material? Eu tenho que prever... Claro que todo professor, quando prepara a sua aula pedagogicamente, se tem isso em mente. Como é que vai... Que questões podem surgir? O que eu posso ajudar para facilitar? O que eu posso fazer? Mas também, no presencial, a experiência do professor conta muito para aquela coisa que a gente poderia chamar de improviso. Eu chamo de experiência pedagógica. Para o aluno pode parecer improviso. Não é exatamente o que tu preparou para aquela aula presencial. E surge uma pergunta e tu diz, não, peraí, gente, vamos fazer uma parada aqui, vamos fazer um corte e vamos atender essa pergunta aqui, porque é importante. E se faz isso diariamente na aula presencial? E se é assíncrono? E essa dúvida surge. Como é que tu responde a dúvida desse aluno? A gente, por mais que o professor consiga planejar, pensar, se programar, ele não consegue ver essa dúvida do aluno, visualizar que essa dúvida existe. Claro que o aluno pode mandar uma dúvida para ele depois, por escrito, por e-mail, por WhatsApp, sei lá que recurso eles vão usar. Mas essa dúvida não é respondida imediatamente, né? Que pode ser um problema, dependendo do que está acontecendo. A aula expositiva não faz sentido hoje, 100% expositiva. A gente precisa pensar para o professor e para o aluno, esse tempo parado na frente do computador é muito sério, é um desgaste muito grande. Um aluno hoje de manhã me disse que ele tem ficado 8 horas por dia na frente do computador estudando. É muito tempo. E se ele ficou 8 horas na frente do computador estudando, algum professor ficou 12 horas na frente do computador preparando esse material para ele ter para ele, né? Cristina, estava pensando milhares de questões enquanto te ouvia. Uma delas é que, apesar de todas essas dificuldades e desafios, é o que temos para o momento e é o que também está vinculando os alunos a sua possibilidade de seguir os estudos, né? E é muito importante isso, até em termos de saúde mental. Né? Claro, contando a questão do excesso, que eu acho que a gente uma hora podia talvez fazer um diálogo só sobre isso, né? Mas também é importante que as crianças, que os adolescentes tenham algo de sua vida continuando nesse momento, né?
e a escola, as aulas fazem esse papel também, né? De prover esse espaço com algo que é deles, que é o estudo. Mas, ao mesmo tempo, tu trazes uma série de questões, e questões muito importantes para a gente pensar nas diferenças desses dois cenários, né? O presencial e o remoto, as implicações dessas diferenças. E eu acho que eu chego, pelo menos, a uma conclusão, que tu me corrija se eu estiver errada, né? Singela até, mas que eu acho importante ser dita. Não é a mesma coisa, né? A gente não está fazendo o mesmo processo educacional. Não é o mesmo ensinar, não é o mesmo aprender, e tanto agora quanto no retorno às aulas presenciais, talvez todos nós, né, professores, coordenadores pedagógicos, gestores de escola, tenhamos que parar para pensar assim, bom, o que foi possível, o que aconteceu, o que não foi possível, o que não aconteceu, porque não é o mesmo processo. Podemos concluir dessa maneira, Cristina? Acho que sim. Eu acho que a gente lê muito, né, Cláudia? E eu não tenho, quando eu leio por lazer, eu não tenho o hábito de registrar de onde eu estou lendo, mas eu li em algum lugar hoje. Duas coisas que eu acho que são muito importantes. Uma é do Papert, né, que a gente teve que inventar soluções. Mas a invenção é isso, a invenção é a necessidade que cria, né? Ela que nos propicia isso. Então, para nós, professores, é um aprendizado muito importante, como reagir para isso. Que lição nós estamos passando para os nossos alunos e para os nossos colegas? A nossa lição é o cuidado, é o sobreviver, é dar importância para a vida, para a minha vida, e para o que eu posso, como alguém que está em confinamento, saindo de máscara, usando álcool gel, lavando mão, todos os procedimentos, eu não estou cuidando só de mim, eu estou cuidando do outro. Então, se alguma lição que não está nos conteúdos da escola, nós estamos aprendendo como professores, como alunos, como pais responsáveis, é que a gente está aprendendo a valorizar a vida do outro. E isso acho que é a grande lição, né? O acolhimento do outro é o cuidado, não só comigo, não só o cuidado de si, né? Mas o cuidado com o outro também. Cristina, estamos no nosso tempo, né? Nosso tempo encerrado é breve. Passa rápido. Passa rápido. Quero te agradecer muitíssimo, né? Pelas suas ideias, te convidar para em outro momento estar aqui novamente conosco. E nós agradecemos a todos pela atenção, né, especialmente a Cristina pela abordagem do tema. Queremos ouvir vocês, professores, gestores, coordenadores pedagógicos. Nos enviem comentários, questionamentos e sugestões. Esse é um espaço de interlocução, de construção coletiva de novas oportunidades e criações pedagógicas. Obrigada a todos. Obrigada, Cláudia. Obrigada a todos.